Segundo Crônicas 22. O reinado de Acázias, de Judá. Os moradores de Jerusalém puseram Acázias, o filho mais moço de Joroão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeroão, menos Acázias. Assim, Acázias se tornou rei de Judá, aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atália e era filha do rei Acabe e neta do rei Omri, de Israel. Ela dava maus conselhos a Acázias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram os seus conselheiros. Seguindo os conselhos que eles davam, Acázias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote-Gileade para lutar contra o rei Hazael, da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Jereel, a fim de tratar os seus ferimentos, e Acásia foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acásias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acásia foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe, quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acásias, que estavam a serviço do rei, e Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acásias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde, onde estava se escondendo. Entregaram Acásias a Jeú e o mataram. Mas eles o sepultaram, porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus, o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acásias que pudesse ser rei. O reinado de Atália, de Judá. Assim que Atália, a mãe do rei Acásia, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acásias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeozebá, que era filha do rei Jeorão, meia-irmã de Acásias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e sua babá para um quarto no templo e o escondeu de Atália. Assim, ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atália governava o país.